casa tem a prata da casa. Eu me considero o metal da casa, um dos metais, porque eu comecei o espiritismo tudo aqui no meio. Então essa aqui, eu sou um dos metais da casa que está sendo polido e melhorando, junto com vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E a hora que eu entrei, que eu vi no quadro, eu achei muito bacana essa folha que estava ali no quadro, que diz assim: nós, evangelizadores do Centro Espírita Meimei, estamos felizes com a sua presença e desejamos um 2018 repleto de caridade. Então, como eu vou falar sobre o Evangelho, o evangelizador, então eu achei oportuno. Então tem uma frase aqui de Meimei. Todo mundo está ouvindo lá atrás ou não? Não precisa microfone, né? Beleza. Então tem uma frase de Meimei que ela diz assim: por que não amparar ainda hoje aqueles que serão amanhã os orientadores do mundo? Meimei. Eu achei muito bonito, por isso que eu peguei para ler para vocês aqui. Mas eu vou falar hoje sobre o Evangelho e o evangelizador. É óbvio que nós vamos usar o nosso Mestre Jesus como exemplo em tudo, tanto no Evangelho como evangelizador. Mas do Evangelho, eu fiz uma pesquisa e vou apresentar para vocês umas coisas que a gente não pensa sobre o Evangelho e que a gente precisa saber. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês. Tá ligado? Tá. Ah, não, aqui tá. Não está aparecendo isso aqui. Então, a introdução eu vou mostrar para vocês o que é o Evangelho, por que os Evangelhos foram escritos e qual o objetivo do Evangelho. Então, vou fazer as classificações dos Evangelhos, que é muito difícil a gente procurar sobre isso. Então, vamos lá. Então, a etimologia, o que significa a palavra Evangelho? Então, é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia, boa mensagem. Então, os povos de antigamente estavam se preparando para a chegada do Messias. E os reis e os grandes comandantes da época, o que eles pensavam? Vai vir o Messias para libertar esse povo necessitado, esse povo que precisa de ajuda. Então, eles imaginavam que viria um guerreiro montado num cavalo branco com uma espada enorme para combater todos aqueles que estavam fazendo alguma coisa contra o povo. Mas daí vem, na pobreza, na simplicidade, o Messias que foi aquecido até por animais, uma manjedoura. Então essa boa nova, desde aquela época, já comentava Evangelium, que é a palavra Evangelium, que é eu, o bom evangelho, uma mensagem. Então isso é o que significa a palavra. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é a doutrina e história de Jesus Cristo, contada no Novo Testamento. Então era uma palavra que não era utilizada antes. Então falou em Evangelho, qualquer que seja ele, está falando sobre a vida de Jesus Cristo. Está atrasando aqui, não sei se a bateria aqui está fraquinha. Por que os Evangelhos foram escritos? Os Evangelhos foram escritos para que todos creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas também tem o objetivo do Evangelho. Qual que era? Então é para preservar todos os ensinamentos e ações de Jesus, mas também um convite à adesão do cristianismo. Então, politicamente utilizava-se o Evangelho para apregoar as coisas boas que Jesus Cristo veio trazer.
Então, agora eu vou mostrar para vocês os tipos de evangelhos. Primeiro, pelo tamanho da quantidade de livros ali, dá para ver o quanto que foi escrito. Primeiro tem os evangelhos canônicos. O que são evangelhos canônicos? Em Cânon, na Itália, eles se reuniram em 1625 para classificar, porque estava aparecendo muitos evangelhos e não sabiam quais que eram os verdadeiros. Então, nessa época foram considerados quais evangelhos que eu vou mostrar. Daí vem os evangelhos apócrifos. E por último, os evangelhos contemporâneos, que é da nossa época. Então, os evangelhos canônicos, eles são 4. São 4. Então, são os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que foram considerados no cristianismo os verdadeiros, que são utilizados hoje por todas as igrejas cristãs, católica, ortodoxa e protestantes, que vão contar a história de Jesus. Vocês vão ver que coisa interessante, que mesmo naquela época, eles fizeram um planejamento muito adequado para ensinar a cada povo, a cada classificação da sociedade, como que deveriam aprender. Então, a quem evangelizaram? Primeiro, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi para convencer os judeus de que Jesus era mesmo o Messias, falando das profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus era um cara especialista nas leis mosaicas. Ele conhecia o Velho Testamento na ponta da língua. Ele era, bem dizer, considerado o rabino da época. Então, nada mais que ele foi lançado para ensinar os judeus, porque muitos dos judeus não entendiam o porquê que Jesus apareceu naquela época com aquela bondade e com todo aquele auxílio à população. E gozado que a maioria de nós não pensamos, mas por que a espiritualidade de Deus escolheu o povo judeu como o povo escolhido de Deus? Alguém sabe ou não? Porque na época, de todos os povos, grupos que existia, era o único povo que acreditava em um único Deus. O restante dos povos eram todos politeístas. Inclusive dentro tinha grupos judaicos que acreditavam também que fazendo um bezerro de ouro e adorasse o bezerro de ouro, estaria adorando um Deus. Mas não, veio Moisés com as leis mosaicas, projetou toda essa preparação da vinda do Evangelho e tudo para um povo escolhido de Deus. Então Mateus foi o encarregado de mostrar para os judeus o que era o Evangelho. Daí veio Marcos. Marcos já era um cara de uma casta social maior. Ele conhecia todas as casas, a maioria das casas dos romanos. Ele tinha relacionamento com a sociedade. Então ele foi encarregado para evangelizar os romanos e relatar as atividades de Jesus para os romanos. Então esses foram os 1 e 2. Agora vamos para o 3 e o 4. 3 e 4. Daí veio o Evangelho de Lucas. Então vamos tirar daqui o outro. O Evangelho de Lucas foi dirigido principalmente às pessoas mais simples. Ele era um cara que andava nas redondezas de Jerusalém, nas redondezas de outras cidades, vendo pessoas que na época tinha muita lepra. Então ele cuidava, ele mostrava o Evangelho de Jesus para os pobres e humildes de coração. E por último, veio o de João, que era para doutrinar os novos convertidos, aqueles que tinham visto Jesus, mas não sabiam o que era o Evangelho. O João era uma pessoa bem mais culta,
já conhecia outras religiões, tanto que ele, foi o que combateu as primeiras heresias que surgiram no princípio do cristianismo, que foi o gnosticismo, que negava a encarnação do Filho de Deus, e outras seitas semelhantes que negaram a divindade de Jesus Cristo. Então, esses 4 são os evangelhos que constam no Novo Testamento, que são considerados verdadeiros por a maioria das religiões cristãs. Daí vem a divisão, os evangelhos apócrifos. Mas o que eram os evangelhos apócrifos? Eles são que muitos evangelhos foram escritos na antiguidade, e com eles apareceram esses evangelhos apócrifos que não têm autenticidade comprovada. Mas mesmo assim, pela quantidade que tinha, e outra coisa, vinha, por exemplo, o evangelho de Tomé. Todo mundo sabe quem foi Tomé. Tomé foi aquele apóstolo, o primeiro apóstolo que Jesus apareceu depois que ele desencarnou. E a hora que Tomé viu Jesus, disse: mas quem és tu? Disse: não, eu sou Jesus. Mas como? Jesus morreu. Não, você me prove que você é Jesus. Daí Jesus mostrou as chagas na mão do cravo à hora da crucificação. Então usa-se hoje que o cara que desacredita de hoje é o São Tomé. Você está dando uma de São Tomé. Por que o evangelho dele é considerado apócrifo, não com autenticidade comprovada? Porque tudo que ele comentava não batia com os principais evangelhos, que eram de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. Não batia. Então, ele foi considerado nessa classificação. Outro, o evangelho de Filipe. Filipe era um cara também altamente culto. Foi um outro apóstolo que ajudou bastante Jesus. Porém, não batia também o evangelho dele. Outro, o de Pedro. Mas caramba, Pedro, como é que pode o evangelho de Pedro ser considerado apócrifo? É que Pedro, ele era pedreiro. Era um cara grotesco, um cara que não sabia ler e escrever. Então, obviamente, que ele deve ter contado as coisas que ele via para alguém escrever. E geralmente, quem conta para outro escrever, o que escreve não relata adequadamente o que a pessoa está falando. Então, também foi considerado apócrifo. O evangelho de Judas. O evangelho de Judas também não batia. Por quê? O Judas era um cara excepcionalmente inteligente. Tanto que, na verdade, ele era o contador. O contador que fazia as escritas matemáticas dos gastos, tudo do grupo de Jesus. Mas também o evangelho dele não foi. E também, por último, até o evangelho de Maria. Caramba, era a mãe de Jesus. Mas como compreender que a mãe de Jesus faria o evangelho apócrifo? É que a mãe foi a única que não acompanhava Jesus. Em todos os acontecimentos e viagens que Jesus fazia a pé, Maria não estava junto. Maria esteve mais na hora do sofrimento dele. Então também o evangelho de Maria foi considerado apócrifo. Então esses são os 5 apócrifos que são considerados. Daí vem os nossos, para agora, na nossa época, que são os evangelhos contemporâneos, que atualmente são escritos evangelhos sobre leituras dele. Então, aí aqui aparece por primeiro o evangelho segundo o Espiritismo. É um contemporâneo por quê? Porque é da nossa época. Mesmo sendo escrito em 1864, que eu na verdade, quando eu comecei a estudar, eu pensei que Kardec, no Pentateuco dele, nos 5 livros que ele escreveu, eu pensei que o Evangelho segundo o Espiritismo tinha sido o primeiro livro. Mas não. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Daí ele escreveu o Livro dos Médiuns. Daí que ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Então,
Esse aqui eu vou fazer um comentário um pouquinho mais à parte para vocês, só para mostrar a classificação de todos os evangelhos contemporâneos que tem, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Outro evangelho, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Por que contemporâneo? Foi escrito em 1991. Quem que escreveu? José Saramago, um português lá, católico, daqueles fervorosos. Esse evangelho é que a gente também não participou muito, porque eu já não era tão católico assim em 91, mas movimentou o mundo pela maneira que José Saramago contava o evangelho. O que ele fez? Ele humanizou mais Jesus. Ele contou a vida particular de Jesus nesse evangelho, mostrando que Jesus tinha relacionamento com Maria Madalena. Então tornou ele homem. Então ele revolucionou a própria Igreja Católica. E tanto que ele foi meio que banido de Portugal. E daí foi morar nas Ilhas Canárias, onde ele morreu depois. Daí vem outros textos ficcionais romanceados, mas baseados em fatos históricos, que talvez poucas pessoas conheçam, mas um dos principais é a Operação Cavalo de Troia. Alguém leu ou não? Então, a Operação Cavalo de Troia é um romance ficcional maravilhoso, que vale a pena a gente conhecer, que foi uma operação especial feita pela NASA. A NASA teve esse projeto, que deu esse nome, Cavalo de Troia, em que eles inventaram uma cápsula do tempo, chamada O Berço. E esse berço levavam 2 pessoas para o passado, principalmente no ano 30. E por isso que ele é como evangelho, porque ele vai comentar só sobre Jesus. Agora, os detalhes que o Jazão, que é o comandante da expedição que vai lá e fica perto de Jesus e comenta sobre Jesus, é uma coisa impressionante. São 9 livros. Eu consegui ler 8. Eu não li o 9. É impressionante a maneira como ele comenta a situação de Jesus, a pressão arterial, o sangue, a veia dele que pula no pescoço, a cor do cabelo. São detalhes assim que vale a pena a gente dar uma olhada para quem conhece. E quem escreveu foi esse Juan Benítez, que é um espanhol, que ficou muito famoso. Eu sei que foram vendidos milhões e milhões de livros desse cara no mundo. E por último, é o Evangelho Perdido, a história oculta de Jesus. Esse foi um brasileiro metido, o Marcelo de Lima Lessa, o teu xará, hein, Marcelo? De São Paulo. Ele é um advogado, em que ele faz também um comentário mostrando desde a Gênese de Adão e Eva e tal. Então, também ficou estilo romance. Então, são romances assim, que você lê, que na verdade te interessa, porque você vê que tem algumas coisas a mais sobre Jesus. Então, esses são os evangelhos contemporâneos. Então, eu vou fazer agora uma menção especial sobre o nosso evangelho, que é a nossa Bíblia, se é que a gente pode chamar de Bíblia. Então, o que consta dele? Quem sou? Quem é Deus? O Espírito, o mundo espírita, e perguntas e respostas sobre algumas dúvidas que a gente possa ter. Mas nele consta realmente como aprender. Aí é que está nosso Evangelho, também mostrando as explicações das máximas morais de Cristo em concordância com o Espiritismo. É óbvio que ele foi escrito, ditado pelos Espíritos, com a coordenação de Kardec. Foi ele que colocou junto com os Espíritos a maneira como que nós deveríamos aprender. Então, o que consta dele? Referências bíblicas, consta sobre o Espírito da Verdade, a vida de Cristo,
os milagres, as predições, o ensino moral. E olha que bacana, consta sobre Sócrates e Platão, que foram dois filósofos maravilhosos e precursores da ideia cristã e do espiritismo, numa época totalmente diferente da nossa, que foi de 470 a.C. a 399 a.C. Então eles já estavam mostrando o espiritismo para a população. Então, mostrando ainda o que está dentro do Evangelho, então tem 28 capítulos. Eu não vou ler todos, somente vou mostrar para vocês, em que consta as principais passagens de Cristo. Aqui até 14 e do outro lado até 28, para nós realmente estudarmos. Todo espírita tem que ter ele como um livro de cabeceira. Pelo menos eu tenho. Porque, mesmo que você abra a esmo qualquer página, geralmente tem uma mensagem necessitada na hora por você. Então essas são as classificações e a mostragem do nosso Evangelho. Tudo bem. A partir daí, eu vou começar a mexer sobre a parábola do evangelizador. Vamos falar agora sobre evangelização. É óbvio que nós vamos pegar o nosso querido Mestre Jesus como exemplo. Porque todos nós precisamos evangelizar, principalmente o nosso espírito. Então, eu vou usar uma analogia, porque não existe parábola do evangelizador. Existe a do semeador, em que você pode utilizar como evangelizador. É como que ele mostra como semeando e evangelizava as pessoas. Porque pensem bem, todos nós que estamos aqui, somos todos alfabetizados. Vocês estão me ouvindo, a maioria das palavras que eu pronuncio, vocês entendem. Agora, vocês imaginem, há 2018 anos atrás, um revolucionário da moral, que trouxe para nós a palavra amor. Porque antes dele, o Velho Testamento, com as leis mosaicas, trouxe com as leis a justiça. Mostrava até, para a maioria, um Deus vingador, um Deus temerário, um Deus de medo. E a partir de Jesus, é um amor, a palavra amor entre os próximos, um Deus maravilhoso e benevolente, um Deus de amor que nos compreendia, que fazia tudo por nós. Só que a hora que ele não falava para uma plateia igual a nossa. Ele falava para pessoas rudes, rústicas, para agricultores, que a maioria era agricultor, não tinha nem industrial na época. Criadores de animais, de galinha, coelhos, cabritos, carneiros. Era essa a população que Jesus falava. Então, o que Jesus falava? Ele tinha que falar na linguagem do povo. Então, a hora que ele deu, por exemplo, a parábola do semeador, ele estava falando para agricultor. Então, vocês imaginem o agricultor chegar e olhar para ele e dizer assim: por que esse cara falar de semear para mim? Logo eu que sou agricultor, que eu entendo de semeadura. Só que Jesus falava aquela parábola, sentava-se numa pedra e ficava aguardando todos aqueles que tinham dúvida, que era a maioria, tanto que ele ficava dias, às vezes sentado, passando lá no monte, explicando para cada um o que ele dizia. Então a parábola do semeador, ele começa assim: e um semeador saiu a semear. Puxa vida. E semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho, vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porém veio o sol e caminhou por falta de raízes. Outras sementes caiu entre os espinhos, e cresceram e as sufocaram. Porém, outras, enfim, caíram em boa terra
deram fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E acrescenta, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então veja bem, eu pergunto assim, o que esse cara está querendo falar com essa semente? Aquele que ainda estava sendo alfabetizado espiritualmente. Daí Jesus sentava e eles vinham ter até ele, com aquela simplicidade. Então Jesus explica, o que caiu à beira do caminho é quem escuta a palavra do reino de Deus e não lhe dá atenção. Vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Daí as pessoas já começavam a entender que a palavra era mesmo a palavra de Deus. Era o que ele estava sendo evangelizado para ele melhorar. Então, começavam a entender o que Jesus, na simplicidade, estava explicando. A outra caiu entre os pedregais, entre as pedras. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra com alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes, dura algum tempo. Sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele aí o motivo de queda. Então é aquele que também ouviu, mas também não se interessou. Daí veio o outro, que é o que caiu entre os espinhos. O que Jesus falou? Aquele que recebeu a semente entre os espinheiros é que ouve a palavra, mas em quem logo a ilusão das riquezas materiais abafa aquela palavra e a torna infrutífera. E por último, teria que pelo menos uma parte da semente frutificar. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Então daí estava entendido. Então, ele explicou, fala com amor, realmente repassando aquele ensinamento moral que todas as pessoas começaram a principiar daquele momento em diante. Então, meus amigos, a parábola do semeador, o que é? Quem é o semeador? O Senhor Jesus. A semente, o Evangelho. E os tipos de terrenos? O nosso coração. Então, aqui está o terreno nosso. O terreno que nós devemos preparar. Mas eu achei esse quadro, e eu acho interessante de nós passarmos principalmente para nós. Olha o que consta. A parábola do semeador, aplicação às diferentes categorias de espíritas. E olha o que Kardec falou. Não menos justa a aplicação, encontra ela na parábola do semeador, as diferentes categorias de espíritas. Então aqui tem cada tipo de terreno. Aqui vai aparecer os espíritas que estão aqui e os espíritas quando vão para a sua casa e como se comportam lá. Então, por exemplo, ao longo do caminho, prende-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles. Principalmente os espíritas que estão aqui. Aqueles que são seguros mais na materialidade. Então eles não vão ter nenhum benefício. E em casa, como é que eles se comportam? Incompreensão, falta de apoio, pais desorientados, lar atormentados, filhos sedentos de carinho e de amor. Vamos para um lugar pedregoso. Os que estão aqui preocupam-se com o brilho nas comunicações, mas após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. Sim, o Fabrício lá está falando, o Marcelo fala, ajuda, nós tomamos uma aguinha aqui, mas para nós, eu nunca senti diferença nenhuma. Então esses são quando a palavra, o Evangelho, caiu no lugar pedregoso. E nos lares? São corações endurecidos e sem ternura. Surge o entusiasmo e a empolgação, mas o sol das dificuldades aparece e transforma em cinzas a breve esperança. Então também perde, porque não tem sustentação, não teve preparo antes, desde pequenininho. Vamos para o entre os espíritos. Reconhece e admira os bons conselhos,
para serem aplicados nos outros, não deles próprios. Tem muita gente que olha, o negócio é bom. Olha, o José bem que precisava ouvir isso. E nos lares? Caiu entre espinhos da materialidade e começa a dar fruto. Os chamados do prazer material crescem e sufocam os frutos. E por fim, a terra boa. As instruções dos Espíritos são quais sementes que caem em terra boa e dão frutos. E nos lares, caíram em corações repletos de ternura. Deram muitos frutos, alguns rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Então vejam como é bacana esse slide em que aparece para nós uma compensação do que a gente não estava entendendo para nós mesmos. Então nós temos que abrir o nosso coração e ver que nós podemos melhorar. Se nós fomos ruins até hoje, ou fazemos o mal até hoje, e paramos, a partir de agora, esqueça o que você fez, faça coisas boas e se moralize. Entre no Evangelho, que a necessidade de nós evoluirmos precisa de nós. Disse Jesus que a terra vai ser a herança dos mansos, das pessoas simples. É difícil? Claro que é difícil. Difícil para todos nós. Hoje, se nós lembrarmos de Chico Xavier, o dia que ele estava assistindo uma reunião, e estava um jovem pisando no pé dele, logo em cima do carro dele, do Minguinho. Ele bateu e disse: jovem, olha, o meu pé está embaixo do seu. Será que se alguém pisar no nosso calo, nós vamos falar isso? Nós vamos dar um cutucão no cara. Veja como nós nos comportamos no trânsito. Nós não aceitamos perder uma vaga no estacionamento. Nós não aceitamos uma pessoa passar rapidamente e cortar a nossa frente. Às vezes o coitado está levando a mãe para o hospital, mas nós xingamos ele. Inclusive, aconteceu isso comigo. O cara passou na minha frente, eu tirei a cabeça e gritei para ele: eu sou espírita. Vocês acham que eu falei isso? Por mais que seja espírita, a gente ainda não consegue, pela dificuldade e pela inferioridade ainda que nós estamos. Mas vamos melhorar. Hoje a canetinha aqui está me judiando, mas prometo que vai passar. Então, é preciso adubar esse solo que está aqui. Como que nós vamos adubar? Com informação. Não esqueçam o que Kardec falou. Primeiro mandamento: amai-vos. Segundo, instruí-vos. Mas por favor, instruí-vos não leva só você ler livro espírita. Você tem que ler, fazer dos livros todos sagrados, aqueles que gostam, aqueles que fazem com que a tua intelectualidade aumente. Porque a inteligência é o combustível do espírito. É onde você vai formar o teu futuro mundo da espiritualidade. Através do teu conhecimento, do teu discernimento. Porque tudo que a gente tem medo, porque a gente desconhece. A partir do momento que, se você se instrui e você conhece, você deixa de ter medo. Não esqueçam que no mundo do Pai, ou no universo do Pai, existem muitos mundos. Mas o mundo que nós vamos espiritual é aquele que nós estamos construindo nesse momento. Você não vá pensar que eu, agrônomo, vou melhorar e vou sair da espiritualidade como médico. Não, eu vou como agrônomo, vou com esse jeitão grosseiro que eu tenho. E é essa maneira que eu vou agir na espiritualidade. Então, a minha intelectualidade, a minha inteligência é que vai abrir os meus caminhos à espiritualidade. Então, busca de esclarecimento, difusão de conhecimento e a sinergia entre as criaturas. Eu fiz isso na minha simplicidade e no meu conhecimento, esses slides para mostrar para vocês.
mas estou lá fazendo com que essa sinergia junto com vocês participe de uma coisa que eu estudei. Então, eu quero repassar o melhor possível de mim e jogando para vocês com a minha energia de amor. Porque se eu não estivesse gostando do que eu estou fazendo, eu não conseguiria passar para vocês. E tenho certeza que vocês estão sentindo essa passagem para vocês. Porque eu sinto que vocês estão me retornando com o olhar, com a energia que vocês estão emitindo para mim. Que vocês não vão pensar, eu não estou com calor. Eu estou suando por causa da energia que eu recebo. Esse local aqui é abençoado. A pessoa que tem a capacidade de vir aqui, é até demais para mim eu sair daqui e tomar passe, porque vocês já estão me dando esse passe. Essa energia eu estou recebendo. Então, é essa sinergia entre as criaturas que nós precisamos ter. Olha esse aqui. Qual tipo de solo está no teu coração? Será que ele está no caminho? É pedregoso? Tem espinhos? Ou é fértil? Olha que coisa boa, é você que vai fazer. E você não vai depender da tua mulher, do teu amigo, do Marcelo, de mim, de nada. Você vai depender de você. Para você realmente saber qual o tipo de solo que está no teu coração. Vocês querem ver que coisa linda esse neminho aqui, ó? Não permita que nenhum sentimento ruim profane o solo do seu coração, pois ele é terreno sagrado. Assim como sagrado deve ser tudo que entra nele. Pode notar, às vezes nós estamos falando com uma pessoa e a pessoa começa a falar coisas ruins, palavras chulas. Você às vezes nem está prestando atenção. Por quê? Porque o teu coração não aceita. Ele é sagrado. Ele pode aceitar se você considerar essas coisas ruins sagradas. Então, a abertura do teu coração vai depender de você, pelo que entrar nele. Então, tudo isso que eu falei, pessoal, está resumido nessas frases aqui. O caráter eminentemente espírita, do educativo do Espiritismo, é sem contradito o maior legado do Consolador prometido na Terra, na humanidade. E realmente, com o Espiritismo, o Evangelho de Jesus reapareceu com muito mais força. Então, sendo uma doutrina propositiva, o Espiritismo oferece ao homem a possibilidade da própria alfabetização espiritual ante a adversidade que caracteriza o nosso orbe, a Terra. Porque hoje nós sabemos que não está fácil para ninguém. A própria situação que a Terra está vivendo, as modificações que o nosso planeta está acontecendo, é devido à nossa própria ação. Só que não esqueçam, eu possivelmente seja um dos mais velhos daqui. Eu vivi uma época em que não havia tanta informação como hoje. E as coisas aconteciam da mesma forma. Se há 50 anos atrás eu estava com 20 anos, se houvesse um terremoto no Chile, demorava 10 dias para a gente saber aqui no Brasil. Se deslizava uma terra lá no Rio de Janeiro, Curitiba ia saber só depois que o ônibus chegasse, depois de 3 dias. Hoje não. Hoje você vê ao vivo e a cores no momento que está acontecendo. Então essas informações a gente pensa, puxa vida, até parece que o mundo está piorando. Mas não está, não. Não está, sabem por quê? Todas as casas de orações de qualquer religião estão superlotadas hoje. Eu fui da época que no Espiritismo, a gente entrava numa sala espírita, tinha 3, 4, uns gatos pingados que a gente falava. E às vezes tinham lá fora um católico meio
durão que não queria deixar os outros entrarem aqui para saber o que era o Espiritismo. Hoje não. Hoje os católicos, os evangélicos se misturam com o Espiritismo. Hoje o espírita vai lá na igreja, eu participo da igreja do meu filho também, que é evangélico. Então a gente está vendo esse entrosamento maravilhoso, mesmo nas adversidades que o nosso planeta está passando. E por fim, a grande maioria das criaturas humanas ainda está em aprendizado, necessitando essa evangelização espiritual. Então, por favor, mesmo nós, mesmo eu estou procurando me evangelizar ao máximo espiritualmente. Pode ser que até daqui 2, 3 anos eu esteja falando sem uso de falar aqui, falando que nem um Chico Xavier, que nem o Divaldo, inclusive até o Marcelo falou que o Divaldo está vindo para cá, e eu tive a chance de ir lá onde ele mora. Onde ele mora não, ele mora lá, mas ele vive no mundo, é a moradia dele. Eu estive há uns 10 meses atrás lá na Casa do Caminho, e por coincidência ele estava lá. Ele nos recepcionou de uma maneira fabulosa, tal, e até deu umas orientações para nós, o que nós deveríamos fazer. Então, para quem não conhece aquilo lá, vale a pena a gente ver a obra que um espírita como ele está fazendo. Então, eu acho que a caneta está demorando, porque realmente terminou, nos 50 minutos. Então, muito obrigado, um abraço fraterno para todo mundo, e eu espero que eu tenha jogado pelo menos uma sementinha no coração de cada um, que vocês hoje já sabem pelo menos a classificação do Evangelho e relembrando essa parábola maravilhosa de Jesus, ok? Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Viu?